te exaltamos, te exaltamos, te tudo é para ti. Aleluia. Tua é a glória. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto, tenho um novo canto. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele
Ele nos resgatou. Ele morreu por mim, por você. Ele carregou os nossos pecados sobre aquela cruz, sem reclamar. E hoje estamos aqui. Nós somos livres, livres para adorar, livres para exaltá-lo. Devemos toda a honra, toda a glória, todo respeito, admiração, gratidão por tudo que Ele nos fez. Nessa hora você agradeça. Agradeça de onde Ele te tirou, de onde Ele te colocou. Agradeça por mais essa oportunidade de estar aqui na presença dEle, com saúde, com a sua família. Sem o sacrifício dele, nada disso poderia estar acontecendo hoje. Mas Ele se sacrificou por mim, por você. Ele se entregou, Ele nos amou. Estamos aqui hoje para exaltar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nos enxergou quando ninguém enxergava. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do lamaçal. E hoje você está aqui. Então aproveite essa oportunidade. Abra sua boca, o adore, o exalte e agradeça. Não tenha pressa de sair da presença dele. Com a graça e a paz do nosso Deus mais uma vez. Espero que você se sinta bem na presença do nosso Deus, aproveitando essa oportunidade de falar com Deus, entregar a tua vida a Ele também. Amém, irmãos? Que Deus possa trazer a você aquilo que anseia a tua alma, o que você de fato necessita. Vamos à palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vai nos dizer algo de bastante reflexão para as nossas vidas, algo de muito significado para nós. Provérbios 3, 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Volte ao 9, que diz só a primeira parte aqui, ó.
honra ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, é importante entendermos o significado das palavras. Até porque muitas palavras são banalizadas, não é? Muitas palavras são dados novos significados, quando elas têm um significado original. Honrar não é meramente ter um respeito, não é meramente ter um gosto, não é meramente dar uma atenção. A palavra honrar é muito mais do que isso. Significa, entre outras coisas, dar o primeiro e o melhor. Amém? Vou repetir. Quando diz honra a essa pessoa, dê o primeiro para ela e dê o melhor para ela. Quando filhos honram os seus pais, eles dão o primeiro espaço para que eles falem. Deixa o meu pai falar primeiro, deixa a minha mãe falar primeiro. Estou assentado, o melhor lugar é do meu pai, o melhor lugar é da minha mãe. Percebe? Honrar é dar o primeiro e dar o melhor. Nós temos honrado a Deus. Quando digo honrar primeiro e dar o melhor, é não oferecer a Deus apenas o resto, nem o que sobra, nem o que ficou, mas o primeiro e o melhor. Isso traz promessas para a nossa vida. Honrar a Deus é algo que os filhos de Deus devem fazer com seu pai. É dar o primeiro momento do dia, é dar o melhor momento em suas decisões, é trazer o melhor lugar para que Deus esteja nas tuas maiores alegrias, já que você chama Ele para estar nas tuas maiores tristezas. É honrar a Deus, é dar o primeiro e o melhor. Saber que dele provém todas as coisas. E quando fazemos uma entrega, estamos na verdade devolvendo a Ele que nos dá todas as coisas. Eu louvo a Deus porque nós temos ouvido e aprendido. Não sei como veio o teu coração nessa noite. Eu não sei como rendeu o teu dia, se você trabalhou muito e agora está cansado. Eu não sei se você tem uma fadiga espiritual para ser resolvida e entregue nos pés do Senhor. Eu não sei como está o teu coração de fato, se ele está alegre, se ele está triste. Eu quero trazer uma realidade para você. Você não veio a qualquer lugar. E você não está em qualquer momento da história, mas no melhor lugar, que é a presença de Deus na tua vida. Se isso for pouco, fique do jeito que você quiser. Mas se isso não for pouco, nem qualquer coisa, comece a glorificar a Ele. Comece a bendizer o seu santo nome. Valorize este espaço, o lugar em que você pisa, a presença santa que traz o Senhor Deus nesse lugar. E comece a adorar, comece a louvar, porque senão eu estarei deixando de honrar a Deus, entregando apenas o que sobrou de mim, o que restou de mim, e não o melhor do que eu tenho. Quando eu faço algo para alguém que tem um valor na minha vida, que tem uma importância na minha vida, eu não vou fazer o pior, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou entregar qualquer coisa de qualquer jeito, porque ela tem uma relevância. O que representa Jesus para você? O que representa Deus de fato para você? Você está na presença dele, que criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto neles existe. E se você existe, se você respira, se você anda, se você faz alguma coisa, faz tudo nele, pela permissão que ele trouxe para as nossas vidas. Então glorifique, exalte. Pastor, não estou muito bem da saúde. Ele é um Deus que pode curar todas as tuas enfermidades. Pastor, eu não estou muito bem da alma, dos meus sentimentos. É Ele quem te conhece, é Ele quem sabe todas as coisas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Você está na presença
presença de Deus, comece a adorar, a glorificar, para que este momento não se torne comum, o que muitos têm feito. As pessoas se acostumam com esse lugar, se acostumam aos cultos, e quando vê, apenas estão cantando, apenas estão lendo a palavra, e saem muitas vezes da mesma forma que entram. Entra e sai por esses momentos sem transformação. O nosso Deus está aqui, porque conhece você, sabe o que você precisa. Vamos honrar a Deus com aquilo de melhor que temos em nome do Senhor. Quando estamos na festa, estamos alegres, alegres na presença de Deus. É festa neste lugar, é momento de celebração neste lugar, é momento de dar glórias e honras ao nosso Deus. Você está aqui alegre, porque a alegria do Senhor é nossa. Amém, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus também com nossas ofertas, com aquilo que trouxemos para a obra do Senhor. Se você deseja isso fazer, você tem a oportunidade de ofertar nessa hora, com aquilo de melhor que você propôs em teu coração. Não faça isso de um jeito forçado, mas se você desejar fazer, fique à vontade e ofereça, oferte na obra do Senhor. Deixa eu orar por você, você que trouxe o teu voto, tua primícia, o teu dízimo, a tua contribuição de gratidão. Eu quero que você pegue em suas mãos agora. Você vai levantar isso a Deus, você vai orar e apresentar a tua contribuição de gratidão, de fé, nessa hora, em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de honrar ao Senhor, com tudo aquilo que temos, mas também por tudo aquilo que somos, porque tudo vem de Ti, o Senhor é a fonte de todos os nossos recursos. Obrigado, Senhor, que não nos faz nos confundir, que tem nos trazido, Senhor Deus, até a Tua presença para Te louvar e Te adorar, não de uma forma litúrgica, religiosa meramente, mas como verdadeiros adoradores, como homens e mulheres desprendidos, para fazer na liberdade a decisão de Te adorar com amor e por gratidão. Recebe, Senhor Deus, a oferta dos Teus filhos nessa hora. Recebe, Senhor Deus, isso que vem do seu coração como gratidão. Há uma obra que tem nos alimentado, há uma obra que tem sustentado nossa vida espiritualmente. Fica conosco, Senhor Deus, abençoando nossas vidas em nome de Jesus. Estará passando por você a salva. Você pode colocar na salva a tua gratidão, a tua oferta, o teu voto, em nome do Senhor Jesus. Se levante, vamos adorar a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. É pra isso que estamos nós aqui, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para te adorar e te exaltar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Prepara uma comunhão em algum momento se precisar. Aleluia. Glórias a Deus. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Aleluia. E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Que Deus possa abençoar esse teu culto. Que você possa ter esse teu culto recebido nos céus, mas entender que a tua vida, teus atos, são verdadeiros cultos diários a Deus. E que se nós olhássemos para Gênesis e víssemos os dois filhos de Adão e Eva, entenderíamos dois tipos de culto ali. Um culto meramente religioso e pontual, uma falsa religião, de Caim que entregou ali por costume e hábito, ou com uma intenção que não era legítima. Vemos Abel que entregou o seu melhor, porque não apenas fez daquele momento algo especial, mas a sua vida já era um culto a Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou, não aceitou nem a Caim, nem a sua oferta. E Deus aceitou Abel e a sua oferta. Antes que você ofereça seus votos, suas ofertas, seu culto formal a Deus, entenda que Deus, ele precisa aceitar a tua vida como este culto e como esta oferta. Deus não apenas rejeitou a oferta de Caim, mas o próprio Caim. A vida vem antes da oferta. A vida vem antes deste culto. A vida vem antes de estarmos na igreja. Deus, para aceitar isso que estamos fazendo agora, deve antes aceitar quem você tem sido. Amém? É por isso que Caim se revolta, porque ele fez o culto litúrgico dele e ele requeria isso de Deus. Como pode? Eu reservei alguma coisa e entreguei. Eu tenho o meu direito. Por não ter sido aceito, ficou com raiva. É o que acontece quando muitos acreditam que o fato de estarem na igreja, o fato de virem aos cultos, seria algo que já agradasse a Deus, suficientes para eles serem aceitos. Quando Deus, ele aceita primeiro quem você é, antes do que você faz, antes do que você vem entregar. Então sejamos como Abel nesses dias e em nossa vida. Não entreguemos apenas aqui, mas que a nossa vida seja esse verdadeiro culto, vivo, santo e agradável a Deus
todos os dias da nossa vida. Não apenas em templos, não apenas em lugares, mas que sejamos onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, no meio da família, de manhã, de tarde, de noite, no inverno, primavera, outono ou verão, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na pobreza, na abundância, em todos os momentos da nossa vida, sejamos esse culto a Deus e não limitemos nossos cultos a meras reuniões de quinta, a meras reuniões de domingo. Seríamos semelhantes a Caim, que ficaríamos chateados com a rejeição de Deus, porque requeriríamos de Deus o nosso ato de sair de casa e vir à igreja, algo que Deus não seria comprado nem levado. Óbvio, Deus está querendo os verdadeiros adoradores. Sabe quem são os adoradores? Os que adoram em espírito. O que é adorar em espírito? Adorar do interior, adorar de dentro. E não adoração exteriorizada apenas, uma adoração que venha de dentro, não que mostre, mas a demonstração da tua adoração deve ser reflexo do que vem de dentro. Adorar em espírito é adorar do interior. Em verdade, meus irmãos, Deus ele espera que nós o adoremos independentemente de onde quer que estejamos. Deus está aí contigo? Eu tenho certeza disso. Adore ao Senhor Jesus por isso, em nome do Senhor. Amém? Amém. Quero que façamos desse culto, deste momento, dessa reunião de bênçãos para as nossas vidas de verdade. Que você possa sair do culto de hoje grato a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, mas tudo aquilo que Ele representa para você em nome de Jesus. É com gratidão que estamos aqui. É com alegria e satisfação que estamos aqui. É no poder da decisão que Deus nos deu, na liberdade de dizer, eu quero estar aqui. Quero adorar a este Deus. Não de uma forma forçosa. Não porque simplesmente alguém me convenceu, mas estou aqui para fazer da minha vida essa verdadeira adoração. E Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, estamos diante de uma mesa. Os irmãos já perceberam ela. É a ceia do Senhor e a última ceia do nosso ano. Você que nos visita, senta-se bem à vontade neste lugar para adorar a Deus, perceber sua presença e o louvar junto conosco. 12 ceias celebramos no decorrer de 2025, essa será a nossa última antes do nosso calendário mudar. Mas essas coisas de tempo servem apenas para nós. O Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está fora do tempo. Ele está numa eternidade a qual iremos quando Jesus Cristo voltar. Mas até que isso aconteça, até que esse dia chegue, nós temos o nosso calendário. Nós temos os nossos dias, temos as nossas noites, temos as nossas estações, temos os nossos momentos. E hoje é momento de celebrarmos a Deus pelo seu sacrifício, por aquilo que nos deu acesso à vida eterna, à salvação e à eternidade. E eu tenho que reconhecer o que está disposto nessa mesa como elementos e entender o significado deles para a minha vida, para que eu possa cear na presença do nosso Deus. Mesa é algo que estará muito em pauta pelos próximos dias. Mesa. Porque muitos buscarão fazer de suas mesas algo muito farto, pelas festas que se aproximam de final de ano. É ou não é verdade? É sim. Muitos buscarão fazer farturas em suas mesas. Nas mesas das pessoas não faltará comida nem bebida. Na mesa das pessoas você pode catalogar itens que não poderiam faltar. Eu não vou enumerá-los aqui, mas entendemos que as pessoas, elas buscam apresentar suas mesas fartas, porque isso representaria para elas, a fartura representaria para elas festa e alegria. Mas eu quero dizer algo para os irmãos. Muitas dessas mesas fartas apenas mascaram e escondem o vazio,
a tristeza e a pobreza espirituais. Porque naquele movimento de festa, esconde-se as verdadeiras necessidades, que quando acabam as festas, vêm de novo à tona. Mas mesa, ela é símbolo do reino de Deus. A Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça que nos dá a certeza da retidão do nosso Deus, que faz justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite e de dia. A paz que nos dá tranquilidade e que nos faz entender que em Deus podemos descansar, que nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E a alegria, que é a satisfação e o contentamento de tudo aquilo que já temos em Deus nas nossas vidas, para falarmos como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Esse é o verdadeiro reino. A mesa nas civilizações antigas já traziam para as nossas vidas um conceito. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de unidade. Mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de aproximação, de olhos nos olhos, de atenção, de diálogo. Mesa é um lugar de aconselhamento. Mesa é um lugar de correção mútua. Mesa é um lugar de consolação. Mesa é um lugar onde nós podemos ouvir e ser ouvidos. Mesa é o lugar de entendermos as necessidades uns dos outros. Foi na mesa que Jesus se despede dos seus discípulos naquela última ceia em Páscoa. É na mesa, irmãos, que nós aproximamos pessoas íntimas, amigas e aliados. O Salmo 128 vai mostrar que o homem bem-aventurado tem em volta de sua mesa sua mulher e seus filhos. A Bíblia vai mostrar que a mesa não um móvel decorativo, mas a mesa como um lugar. É um lugar que representa e simboliza um emblema de uma família. Como disse, a união, a cumplicidade e a comunhão. O pai sentando com seus filhos. E hoje temos a certeza de que o Senhor está conosco. De que nós temos lugar nessa mesa. Mas eu quero dizer uma coisa mais importante do que essa, irmãos. Eu não sei como estará a tua mesa nos festejos de final de ano. Nada que te impeça comungar com a tua família, não. Mas que na tua mesa não falte isso. Justiça, paz e alegria. Presença do Espírito Santo de verdade. Comunhão verdadeira. E verdadeira alegria em Deus. Não falte essas coisas. Mas eu vou trazer um texto nessa noite de uma mulher que não tinha lugar na mesa. Se nós contamos que a mesa tem um símbolo representativo, eu não sei como hoje estão as mesas dos nossos irmãos, eu não estou dizendo se está faltando o pão e o leite, não é isso. Mas se você tem se reunido com os teus. Nessa época de hoje, muito tempo é tomado pela tecnologia, pela correria do dia a dia. Pessoas não se olham mais. Pessoas não perguntam mais como estão uma a outra. É na mesa, é nesse momento de intimidade que eu paro tudo e digo: você está bem, meu filho? Filha, você está bem? A esposa fala para o marido o seguinte: amor, você está bem? Você está precisando de algo?
como têm sido teus dias? É isso que está faltando em muitas mesas. É isso que está faltando em muitos lares. Mas por que não resgatarmos isso? Por que nos render a uma tecnologia que nos afasta? Quando temos um Deus que tenta nos aproximar, é Deus chamando você, a raiz de todas as bênçãos. Reúna teus filhos, reúna tua família em lugares de sua casa, que é o melhor lugar no mundo para que você esteja, e converse, olhe nos olhos, sinta a necessidade que o outro está sentindo. Deus está chamando a gente para voltar às primeiras coisas. As raízes, sabe? Onde as pessoas na mesa se olham no mesmo nível, na mesma altura. E não se olham os pés, como um dia já disse. Muitas vezes os erros são mais vistos do que a necessidade e o amor que deve haver uns aos outros. Mas eu trago uma mensagem de uma mulher que de repente desejasse estar na mesa, mas ela tinha consciência de que ela não tinha sido convidada e que não fazia parte daquela mesa. Mas traz um cenário de bênção para mim e para você. Um resgate que o Senhor Jesus Cristo nos fez. E nos fez sair de um lodo, de um charco de lodo horrível. E nos deu um nome, nos fez assentar no meio dos príncipes do seu povo. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? E o Senhor disse, eu escolhi você. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 15, irmãos, versículo 21 ao 28, algo extensivo, mas algo para os nossos ouvidos e nossos olhos. Vamos ler? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante, nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Esse texto começa dizendo, e partindo Jesus dali de onde? Jesus estava em Genezaré, e ali ele foi interrogado pelos fariseus, por conta de algo que chamou a atenção deles, e os indignou. Eles perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos comem pão sem lavar as mãos? Descumprindo e quebrando a tradição dos anciãos, isso é um absurdo. Jesus, ele devolve a pergunta perguntando, e por que vocês quebram, por causa da tradição de vocês, mandamentos de Deus, como honrar o pai e a mãe? Esse povo me honra, me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. São legalistas, são tradicionais, são litúrgicos, ritualísticos, mas falta a eles o melhor e mais importante da lei. Aquilo que entra pela boca do homem não contamina, mas aquilo que sai da boca do homem, isso contamina. Porque o que entra pela boca desce para o ventre e sai. Mas o que sai da boca provém do coração provém furtos, mentiras, enganos, prostituição, adultério, intrigas. E diante disso tudo, revoltados com as frases de Jesus, se indignaram, e os discípulos falaram, o Senhor não percebe que eles estão indignados contigo? E aí a Bíblia vai dar um outro ponto. Perceba que muitas das nossas histórias estão muito ligadas à comida e à bebida. Às vezes, quando nós nos reunimos, o que nós fazemos para quem nos visita? Comida. Alguma coisa para comer, não é? Geralmente a gente vai conversar um com o outro. O símbolo dessa nossa comunhão é fazer um café para tomar com meu irmão. Isso é legítimo. Isso é uma bênção.
E eles se indignavam porque Jesus Cristo, ele comia com publicanos, pecadores e prostitutas. Lembra do que foi a nossa introdução? Nós sentamos à mesa com os íntimos, e quando Jesus fazia isso, escandalizava os religiosos, porque ele se aproximava dos verdadeiros doentes. Ele se aproximava das prostitutas, dos publicanos, os quais eram rejeitados. E os fariseus diziam, ele come e bebe com publicanos, como se dissesse, ele está tendo intimidade e comunhão. Jesus falou, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifício. Ritos, liturgias, isso tudo é bonito aos olhos. Mas isso tudo não é efetivo e eficaz quando eu deixo e passo de largo pelas necessidades dos aflitos e oprimidos. Jesus parte então dessa conversa, e partindo Jesus dali, só vou em uma explicação, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Continue, por favor, até o 28. Eis que uma mulher cananeia, cirofenícia de origem grega, ela não era de Jerusalém, ela não era da família dos detentores das promessas de Deus, não estava debaixo dos mandamentos e das liturgias de Israel. Ela saiu daquelas cercanias e clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Perceba e continuemos. Mas ele não respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando a ele, lhe rogaram, dizendo, Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Último versículo. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Fechamos aqui. A Bíblia vai nos narrar, irmãos, uma história linda e rica em detalhes. Uma mulher cirofenícia, de nação grega, uma mulher que era tida alheia a todas as promessas a Israel. Chega, sai daquelas cercanias gritando por socorro. E a Bíblia mostra no versículo 22 que ela clama dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e a minha filha, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A expressão filho de Davi é o reconhecimento que ela tinha da identidade espiritual de Jesus Cristo como Messias escolhido, enviado de Deus, da linhagem de Davi. Um rei e senhor eternos. Esse título, filho de Davi, foi em alusão ao Messias. Ela, quando clama dizendo Jesus, filho de Davi, era um reconhecimento à sua identidade. Ela não chegou chamando de qualquer forma. Ela entendia quem era Jesus Cristo de verdade. Muitos chegam até Jesus sem saber quem ele é. Muitos clamam e pedem socorro sem saber. Aquela mulher sabia quem era Jesus, de verdade. E o importante é você saber quem é o Senhor, de verdade, para que você não seja confundido nem enganado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores.
É aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus, ela chamou, e a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus não respondeu palavra nenhuma. Jesus não responde para aquela mulher, ela recebe o seu primeiro não. Interessante isso. Ela clama socorro da sua filha que está morrendo. Sabe o que Jesus fala? Nada. Olhando a grosso modo aqui, eu posso imaginar que insensibilidade de Jesus. Quando clamados, chamados, ele não responde nada. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, despede essa mulher que ela está gritando atrás de nós. Ou os discípulos foram movidos de íntima compaixão, ou os discípulos estavam chateados com os gritos daquela mulher. E a Bíblia não vai nos mostrar o que foi. Ou eles se moveram de íntima compaixão e disseram: Senhor, pelo amor de Deus, atende porque ela necessita. Ou eles chegaram e disseram: Senhor, atende logo porque ela está gritando atrás de nós. E isso nos incomoda. Aí mesmo com o pedido dos discípulos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele responde e diz o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus revela ali e reforça que o seu plano veio primeiramente para salvar e buscar aqueles que se haviam perdidos. Primeiramente para o povo judeu. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que a revelação desse mistério é feita onde Deus fez de todos os povos se tornar um. E que para Deus não há diferença entre grego, judeu, gentio, circuncidado, incircunciso. Mas pela fé no Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que a mulher pediu, clamou, implorou e Jesus não respondeu nada. Os seus discípulos disseram: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. E Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa mulher chega de novo em Jesus. Ela recebeu 2 nãos. O primeiro de forma direta, o silêncio de Jesus. O segundo não de forma indireta, alguém pleiteou a causa daquela mulher. E mesmo alguém tendo ajudado aquela mulher, Jesus disse o segundo não. Muitas vezes você não entende os propósitos de Deus na tua vida. Muitas vezes você não entende o silêncio de Deus nessa tua história, nesse teu processo. Mas muitas vezes os não são necessários para que você cresça. Os não são necessários para te colocarem no trilho certo, no caminho eterno, na vontade de Deus para a tua vida. Mesmo que eles não te agradem, porque não, em geral, nos desagrada, nos entristece e muitas vezes deixa a gente desanimado e muitos a desistirem. Aquela mulher, tendo recebido 2 nãos, tentou pela 3ª vez. E tendo entendido o que Jesus falou, que veio para as ovelhas perdidas de Israel, aquela mulher adorou e disse: Senhor, me socorre. Versículo 26, Jesus responde o 3º não para essa mulher. E diz o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Irmãos, a expressão cachorrinhos, quando eu falo de cachorro hoje, no contexto atual, contemporâneo, 2025, às vezes eu vejo cachorro mais bem tratado do que gente. Cachorros que têm seus cuidados, os gastos dos seus donos, passando de muitas cifras. Há pet shops, há muitos cuidados com cachorros, como não se tem com gente. Mas naquela época não era assim. Cachorros eram animais muitas vezes sujos. Animais não muito domésticos, mas meio vira-latas e de rua.
cachorros não eram tão domesticados assim, e não havia tanto cuidado especial com eles. Eles muitas vezes atrapalhavam mais do que serviam. Muitas vezes eles figuravam ali na cena familiar, mas muitas vezes o resto era entregue para eles. Não havia o cuidado especial que hoje se vê. Por isso que quando olhamos a Bíblia, não devemos olhar com o olhar de hoje, mas com o olhar da época. Chamar alguém de cachorrinho era desprezá-lo de certa forma e dizer o seguinte: olha, você tem uma importância menor. Você tem importância menor. Não é justo, não é digno, não é certo tirar o pão dos filhos dos judeus e lançar os cachorrinhos, os gentios. Mas aquela mulher entendeu algo que depois ia ser esclarecido de mistério. Jesus, ele não faz distinção de raça, não faz distinção de gênero, não faz acepção de pessoas. Aleluia! Essa mulher disse: Senhor, eu sei disso, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, migalhas não eram dadas para os cachorros. Quando eu leio o texto, eu penso o seguinte: eles faziam como eu faço hoje. Eu dou pão, eu dou comida, eu dou uma ração, deixo cair da mesa. É isso que o texto diz? Não. Como não havia guardanapos naquela época, as pessoas comiam e limpavam as mãos com farelo de pão, com miolo de pão. Tirava a sujeira da comida e aquilo era resto para jogar fora. Não era ração nem alimento especial como vemos hoje. Então, quando aquela mulher diz: olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas, ela quis dizer o seguinte: eu sei que eu não vou fazer parte, eu não faço parte dessa linhagem. Eu sei que eu não sou de Israel. Eu sei que eu não vou sentar na mesa do Pai. Mas olha, não me tire da cena. Não me tire do cenário. Se eu não sentar na mesa, pelo menos eu fico na presença. Se eu não sentar na mesa e pegar o melhor pedaço, me contenta estar na presença do meu Senhor. Me contenta não estar à sua direita, não estar à sua esquerda, não ser evidenciado, não ser o ser mais importante da mesa, não ser alguém especial da cena, mas estar junto daquele que é especial, estar junto daquele que é acima de tudo e acima de todos. Não me importo de comer as migalhas. O que não quero é que me façam sair daqui. Essas migalhas serão suficientes para saciar a minha fome, porque mesmo que os filhos desprezem, eu como cachorrinha, eu não vou desprezar aquilo que cair da mesa dos meus senhores. As migalhas são aquilo que vão curar a minha vida hoje, se eu não estiver na condição. Se eu não estiver na posição, se eu não estiver na condição, o Senhor Jesus, ele diz: filho, volta para a mesa hoje. Volta para a mesa. Eu não te tiro da minha presença. Volta para a mesa, filho. A Bíblia vai nos dizer que Jesus olha aquela mulher, essa mulher entende a identidade de Jesus como Messias enviado. E essa mulher entende a unidade espiritual. Quando ela associa os filhos e os cachorros, ela diz: eu não sou filha, mas eu sou uma cachorrinha que também está comendo das migalhas. O importante é que eu estou na cena. O importante é que você está na presença desse Senhor e aproveite essa presença, irmão. E a Bíblia vai nos dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Você sabe por quê? Porque foi uma fé perseverante. 3 nãos, irmãos. Tem gente que desiste no primeiro. Tem gente que nem o primeiro recebe, só na impressão vira as costas e diz: não dá para mim. Essa mulher recebe o primeiro, silêncio.
Coisa ruim é quando você pergunta, você clama e não escuta a resposta. O segundo, quando alguém vai te ajudar e mesmo alguém te ajudando, não resolve. Primeiro, o silêncio, isso te angustia. Segundo, alguém que quer ajudar, mas não consegue. O terceiro, o próprio Senhor dizendo para ela o seguinte: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorros. 3 nãos. E essa mulher, de forma perseverante, diz: eu não quero título, eu não quero posto, eu não quero cadeira, eu não quero o melhor pedaço, eu não quero nome, eu não quero louvor, eu não quero evidência, eu só quero a tua presença. Eu só quero as migalhas que me saciam, porque eu sei que quanto todos ou muitos estão buscando muitas coisas, eu terei o suficiente. Amém, irmãos? Grande é a tua fé, mulher, perseverante, persistente, ousada, reconhecendo a identidade, não parando pelos nãos que recebeu e indo até o final. Porque sabe quem conhece tuas dores de verdade? Aqueles que comungam contigo a tua vida. Grande a tua fé, seja feito conforme o teu pedido. Desde aquela hora, a filha daquela mulher foi curada. Deus, Ele quer trazer solução para a tua alma. Deus quer trazer paz para o teu espírito de verdade. Deus quer trazer você à seguinte consciência: estar na presença do Senhor é aquilo que te basta, irmãos. É a alegria que nos conforta, que nos alegra, que nos sustenta. Fiquemos de pé, eu quero orar por você nessa hora. Na nossa mesa, elementos como o pão e o cálice são representativos e trazem a presença desse Senhor Jesus. E trazem a presença do Senhor para o nosso meio de verdade. Sabe quem senta nessa mesa? Os filhos do Pai. Você e o seu irmão. Nessa mesa existe diálogo, como foi dito. Nessa mesa existe comunhão de verdade. Nessa mesa existe cumplicidade, lealdade, fidelidade, respeito, correção mútua, consolação. Existe de verdade o laço familiar para o qual fomos chamados. Uma família em Deus. Somos um no Senhor Jesus. Você e eu somos um. Amém? Somos um no Senhor, mesmo diferentes. Nós somos um pela fé que nos une. Que não falte na nossa mesa a presença do Senhor Jesus. Vou orar por tua vida nessa hora. Se você desejar, coloque a mão no teu peito, feche seus olhos, levante suas mãos, curva sua cabeça. Fale com Deus agora. De repente, aquela mulher representa você, se sentindo, quem sabe, indigno, quem sabe ter saído da presença do Senhor e a certeza de que não é digno nem merecedor de pedir coisa alguma. Mas as migalhas que caírem dessas mesas poderão abençoar tua vida. E na verdade, o Senhor não quer que você coma migalhas. O Senhor te traz para uma mesa farta de justiça, de paz e de alegria. Deus abençoe sua vida nessa noite. Que celebre a ceia do Senhor de uma forma intensa. Alegre-se, se regozije em Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Estamos alegres na tua presença, Pai. Meu Deus, alcança este homem, esta mulher, essa pessoa que ouve a tua palavra, Senhor, e é trazida de volta para o teu seio, de volta para a comunhão, de volta, meu Deus, para
a família e o antro de comunhão, unidade e paz. Obrigado, meu Deus, por nos fazer filhos de um mesmo Pai, através da fé em Jesus Cristo. Obrigado porque entre nós não há diferenças maiores do que o amor. Não há diferenças que nos impeçam como barreiras quando há a cumplicidade, o entendimento e o amor e a lealdade entre teus filhos. Obrigado, Senhor, por nos tirar de uma condição tão indigna e ter nos feito assentar no meio dos príncipes do teu povo. Fica com o teu povo agora, abençoando nossas vidas para a glória, no nome do Senhor. Amém. São momentos de comunhão entre nós, mas que nós não façamos desse momento algo tão somente visual. Sinta a presença desse que está ao teu lado, daquele que está à tua frente, atrás de ti, como alguém que precisa ser recebido de verdade nessa família, que ainda não foi, ou que de repente não se sinta integrante da mesma. Às vezes nós erramos, saímos do caminho, às vezes pensamos e damos alimento a esses pensamentos, nossas palavras não são justas, nossas medidas não são retas, e às vezes nos afastamos tanto um do outro, e afastados uns dos outros criamos brechas, criamos falsas impressões, falsos julgamentos, e unidos quebramos as barreiras, afastamos os obstáculos, porque em Cristo somos um. Aleluia. Diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, eu perdoarei de coração. Esta é a vontade do Pai, e me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus, nos tem feito um em Cristo, vendo tudo, vem comum, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão.
se levantar para quebrar a comunhão do meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão com meu coração, a força do Senhor, pra você vai liberar no meu coração, a força do Senhor, pra você vai liberar Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Sintam-se alcançados, abraçados pelo nosso Senhor. Sintam-se alegres por essa presença, por essa palavra, em nome de Jesus. Queremos celebrar a ceia do nosso Senhor com muita alegria, agradecendo a Deus pela sua presença e consagrando os elementos do pão e do cálice. Levante suas mãos com as minhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Senhor por este momento de comunhão, de interação, de verdadeira amizade e unidade, meu Pai. Diante de nós, os elementos dessa ceia que trazem a Tua presença, que nos fazem olhar para trás e lembrarmos de um sacrifício único e perfeito, sem necessidade de outros sacrifícios. E nos faz também olhar para frente, porque esse mesmo Senhor Jesus, que morreu naquela cruz, tomando o meu e o lugar dessa pessoa que comigo ora, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e prometeu voltar, e nós fazemos menção de sua morte até que Ele venha. Então, meu Deus, te louvamos, porque, meu Deus, tudo isso que acontece em nosso meio revela e representa o Senhor em nós. Consagramos este pão, consagramos este cálice, meu Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Você que estiver em comunhão com Deus, estiver em comunhão com a igreja, com o povo de Deus, estiver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você pode comer do pão, tomar do cálice. Os nossos diáconos estarão passando por você e servindo. Você faça um exame e veja como está a sua vida. Você não será medido por isso, porque a Bíblia nos diz que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então, comer desse pão e beber desse cálice. Nessa hora é o momento de você falar com Deus, de fazer uma reflexão e um autoexame de como está a sua vida, de como está a sua comunhão, e entender e discernir o significado da ceia. O sacrifício trouxe qual significado para a sua vida? Como foi dito em oração, o Senhor toma o teu lugar, toma a tua dívida, a tua condenação, teu lugar de devedor, o teu lugar de condenado, e troca com o dele, que era justo e santo,
e te justifica pela graça através da fé, trocando esse teu saldo devedor pelo saldo positivo de justificação, santificação. Ele salvou você. E o sangue vertido na cruz do Calvário nos mostra um acesso a uma aliança eterna com Deus. Entendendo isso, examine-se e toma desse pão e tome desse cálice. Nós vamos servir aos nossos irmãos. Enquanto os nossos diáconos passam, você pode pegar o pão, pegar o cálice. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na
ele, ore. Dê um significado deste momento para a sua vida. Perceba o cenário da cruz, o cenário da morte de Jesus, o cenário onde o sacrifício foi perfeito. E sem esse sacrifício, eu e você estaríamos condenados e destinados por uma eternidade sem Deus, longe e afastados do Pai. Mas através desse sacrifício, Deus nos trouxe para perto dEle. Através desse sacrifício, Deus nos fez viver em sua presença. Éramos mortos em nossos pecados, andando errado, num traje perdido. E o Senhor Jesus nos trouxe a sua presença. Nós que andávamos longe, agora estamos perto. Oh, aleluia! Aleluia! Bendito seja o Senhor. Aleluia! Dê um significado deste momento para a sua vida de verdade. Eu não quero que você coma um pão ou beba um cálice de suco e ache que isso representa uma verdadeira comunhão. Não quero também que você pense que ao comer e a beber, você por conta disso será justificado de erros conscientes e falhas que deve corrigir. Mas não faça disso um ritual ou uma liturgia que é repetida uma vez por mês e 12 vezes no ano. Mas todas as vezes que estivermos reunidos e fizermos menção da morte e sacrifício de Jesus, tenhamos a consciência de quem éramos, tenhamos a consciência de quem fomos chamados a ser e tenhamos a consciência de quem temos sido. Quem éramos, para o que fomos chamados e quem temos sido. Quem tem sido você? Sal da terra e luz desse mundo. Deus te chamou para representá-lo nessa terra, nesse mundo perdido. Você está na posição de filho nessa mesa, uma mesa tão ressaltada na noite de hoje. Sinta-se participante. A Bíblia vai nos dizer que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos. E tendo levantado esse pão e partido, disse: tomai e comei, este pão é o meu corpo partido por vocês. Comam todos deste pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice em suas mãos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam deles, bebam dele todos. Aleluia!
Então minha alma, graças a Deus por essa santa. Em nome do Senhor Jesus. Como é bom nessa presença, como é bom louvar e adorar junto contigo. Irmãos, um ano está acabando, não é? Outro está diante de nós. Eu lido com vidas todos os dias. Lido com vidas aqui na igreja, lido com vidas no hospital onde trabalho. Tenho ciência e notícia de que pessoas não vão atravessar esse ano porque já partiram. Pessoas que até ontem estavam vivas, faziam planos para o Natal e para o Ano Novo, e que foram pegos de forma súbita, morreram. E a realidade da vida é a morte. Porque a Bíblia nos diz que por causa de um, entrou a morte para todos. Por causa de Adão. Mas por causa de Jesus Cristo. A ressurreição. Então é uma certeza do crente a ressurreição. Assim como a certeza dos ímpios a morte. Mas a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a tristeza e desprezo eternos. Aonde você quer estar? Estamos diante de dias que nós não vamos exagerar. Estamos diante de dias, daqui a pouco, com os festejos de Natal, de Ano Novo, onde alguns crentes ainda têm muita dúvida acerca do que pode e o que não pode. Para a liberdade o Senhor nos chamou, mas não para fazer da liberdade ocasião de malícia e excessos. Natal significa, irmãos, nascimento. Eu tive o meu Natal, dia 6 de julho de 75, foi o meu Natal. Alguns querem fazer conta para saber quantos anos tem o pastor, 50. Você teve o seu Natal, que dia foi o seu Natal? Tal dia. O Senhor teve o seu Natal, celebrado, festejado por anjos, acompanhado por homens, mulheres, louvado nos céus e na terra. Comemorar o nascimento de Jesus não vai diminuir quem nós somos. Só não devemos compactuar dos excessos. Natal é uma ocasião tão importante que nós temos para falar de Jesus ao mundo que abre o coração justamente na data do Natal. Não é? No teu trabalho, ninguém vai falar de Jesus. No ano inteiro, no Natal, falam de Noel e você pode falar de Jesus, o coração da pessoa é provável que esteja aberto. É uma ocasião. Jantar com a tua família, você janta todas as noites. O jantar do Natal também pode jantar. Almoçar com a tua família, você almoça todos os dias.
Por que não almoçar novamente e celebrar juntamente com aquele que nasceu, se fez carne e habitou entre nós? Alguns vão dizer, não, mas o Natal tem origem pagã, pastor. Como muitas coisas têm origem pagã, e nós tivemos que ressignificar. Não devemos ser extremistas religiosos legalistas, irmãos. Só devemos cortar os excessos. Nossa alegria não é igual à alegria do mundo. Nossa paz não é a paz que o mundo nos dá. Então nós devemos fazer tudo com ordem e com decência. E que na nossa mesa, o que disse, não falte o que o reino de Deus representa: justiça, paz e alegria. Na simplicidade da tua mesa, na simplicidade da tua vida. Mas por que eu trago isso? Porque eu quero dizer para os irmãos que nós devemos entender que o Natal se comemora o nascimento de Jesus, mesmo que não tenha sido dia 25, é uma oportunidade para você declarar o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele nasceu ou não nasceu? Nasceu. Hoje é menino? Não mais. Ele cresceu, morreu naquela cruz, no meu e no teu lugar, ressuscitou e garantiu voltar. Isso é uma ocasião que você tem para propagar o Evangelho numa data como essa. Que tal? Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua família nesta semana. Próximo encontro que nós temos aqui é justamente quinta-feira, dia 25, onde nós vamos celebrar o nosso culto de agradecimento a Deus neste momento tão especial que a igreja vive, não é? Voltamos de um retiro espiritual, dando significado à nossa identidade cristã, à unidade da nossa fé, nos tornando a mesma família e o mesmo corpo, entendendo para o que fomos chamados e por que nós existimos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e quero, antes de terminar, antes de chamar os aniversariantes, que serão, por certo, os últimos aniversariantes do ano, não é isso? Acho que não tem mais aniversariantes, não é? Esses últimos aniversariantes, como fizemos de janeiro até novembro, faremos nessa semana de dezembro, oraremos por eles. Mas antes quero fazer duas ações aqui. Queremos fazer como fazemos com todos aqueles que chegam à nossa igreja e são integrados a essa família de uma forma oficial, para que tenhamos essa pessoa como membro dessa mesma família. Estou levantando agora o nome do nosso irmão Daniel, que está conosco ali. Depois de alguns meses, são 3 meses conosco já aqui, né, meu irmão? Desde setembro, não é? Eu acredito que sim. O nosso irmão mostrou o desejo de estar conosco. Foi trazido pelo próprio Deus neste lugar, convidado pelo nosso irmão, assistido, acompanhado também pelo mesmo. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Rodrigo, por sua família. E o nosso irmão Daniel, que conosco está nessa noite, para ser recebido oficialmente pela comunidade Sementes da Fé, como membro dessa igreja. Amém? Estão conosco seus pais também, que muito nos alegram com a sua visita. A nossa irmã Selma, o nosso irmão Anacleto, pastor Anacleto, que Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe a vida desse casal, dessa família tão abençoada do nosso irmão Daniel. Quantos querem receber o nosso irmão Daniel como membro de nossa igreja? Levante as mãos e diga amém, amém? Amém! Vamos dizer, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.
Deus abençoe, viu, irmão Daniel? Seja bem-vindo agora de forma oficial à nossa igreja. Fizemos isso aos irmãos que se reintegram, que saíram e retornaram, dos irmãos que vêm, conhecem a igreja e manifestam um desejo de continuar, para que sejam legitimados, para que sejam, assim, vistos como irmãos da nossa comunidade aqui, sendo recebidos na presença de todos os nossos irmãos. Quero fazer mais uma ação diante de mais de um ano que estavam comissionados, não é? Mais de um ano que estavam servindo e sendo provados, sendo vistos e avaliados. Eu quero reconhecer o chamado de 2 pessoas dessa igreja, que há mais de um ano já estão aí servindo e de uma forma que estão sendo experimentados, estão sendo reconhecidos na noite de hoje, por mim e pela nossa igreja, creio assim, a não ser que alguém tenha algo contra, e pode se manifestar, obviamente, também. Quero chamar a nossa irmã Alessandra para ser reconhecida aqui como diaconisa da casa do Senhor. Nós fazemos o reconhecimento daquilo que identificamos, e a nossa irmã, depois de mais de um ano servindo, oficialmente é integrada ao corpo do diaconato dessa igreja, tá bom? Será reconhecida como diaconisa Alessandra a partir da data desse dia. Que Deus abençoe sua vida. Sei e nós sabemos que tudo aquilo que você faz não é para reconhecimento. Não é para identificar-se por um posto ou por um cargo. Sabemos disso muito bem. O seu trabalho, sua dedicação está sendo vista e reconhecida, tá bom? Aquilo que Deus já fez e faz na sua vida. O desprendimento que você tem com essa obra, o serviço que você presta a este povo, sem medir seus esforços, estando em dias difíceis, em dias alegres, em dias tristes, independente disso tudo. A glória é para o Senhor Jesus, a alegria é nossa de termos você no nosso meio, viu? Que Deus abençoe. Também chamar o jovem Mateus. Onde está o Mateus? Mateus. Vem cá, Mateus. Nesse lado aqui, por favor. O Mateus, ele é mais de um ano. E levaram-se 15 anos para isso. Mateus, depois de mais de um ano sendo provado, colocado na obra, no serviço, está sendo reconhecido nessa noite, com aval da nossa igreja, tanto a irmã Alessandra quanto o irmão Mateus, como obreiro auxiliar desse altar. Que Deus te abençoe, filho. Isso não te enaltece, mas apenas te leva a um comprometimento maior de auxiliar e ajudar a conduzir famílias, a ajudar pessoas e se prontificar com elas, viu? Que Deus abençoe tanto você, irmã Alessandra, quanto você, Mateus, diaconisa Alessandra e obreiro Mateus. Que Deus abençoe. Sei que há outros que estão no caminho da aprovação para serem aprovados e que Deus possa acender no teu coração a chama, o desejo e esse chamado ser de fato nascido dentro de você, exteriorizado e observado também no meio da igreja. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por eles, vamos levantar as nossas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, apresentamos, Senhor Deus, mais uma vez e agora para o ministério, a nossa irmã Alessandra, ao diaconato,
da tua igreja, meu Deus, pelos serviços que já tem prestado, pelo chamado que tem sido incumbida e desenvolvido no meio do teu povo. Abençoe e apresentamos o Mateus como obreiro da casa, Senhor Deus, levantando esse teu filho e o fortalecendo e o capacitando também, Senhor, para diligentemente, Senhor Deus, fazer tua obra com afinco e auxiliar na condução deste mesmo povo. Nós, como igreja do Senhor, os reconhecemos e os recebemos para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe primeiro. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Irmãos, vamos fechar, vamos encerrar o culto já? Vamos chamar os aniversariantes dessa última semana, desses últimos dias. Amém? Pela ordem, a nossa irmã Fabrícia, o nosso irmão Rodrigo. Vem cá, Denise, me auxiliar. Aqui, ó. Nossa irmã Fabrícia, nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Milton. Vem cá. Em nome de Jesus, irmã Fabrícia, Deus abençoe. Irmão Rodrigo, Deus abençoe. Pode ficar desse lado. O privilégio está do teu lado, tá bom, pastor? Amém, querido. Senhor, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos diante de irmãos muito abençoados e queridos por nós. A nossa irmã Fabrícia, nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Milton. Pessoas tão belas no sentido espiritual, não é? Pessoas aqui com as quais nós aprendemos muito, de verdade. Nós aprendemos tanto com o empenho dos irmãos, com a dedicação dos irmãos, com a alegria com que fazem essa obra. Ontem mesmo terminaram-se as atividades do ano dos Sementins e como estavam alegres. Como estavam alegres, formosos, lindos, bonitos e sincronizados. Eu achei lindo aquilo. Muito bonito, irmãos. Eles têm feito um trabalho levado pelo nosso Deus a cumprir. O nosso irmão Milton, com tanto afinco também, fazendo com tanto amor, carinho. E se eu der espaço para o nosso irmão, além de choros, tem muita gratidão. Eu tenho, tá graças. Não tem? O irmão... Uns 2 minutinhos. Eu vou dar esse minutinho. Eu não sou Pai do Senhor, bobo. meus irmãos, vamos dar glórias a Deus, mais um dia, né? Mais uma ceia na presença do Senhor. E só tenho a agradecer esse Deus poderoso, muita gratidão a Ele pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu aniversário que eu fiz quarta-feira, né? 52 anos, estou ficando velhinhos, mas graças a Deus estamos aí na presença de Deus. E Deus quer fazer morada no coração de vocês. Se você abrir o coração, Ele vai fazer morada no coração de vocês. Ele está fazendo no meu coração. Meu coração era duro de pedra, mas Ele falou, vou quebrar essa pedra. E vai fazer em muitos corações aqui que estão com o coração duro, sabe? Irmão, se você tiver um testemunho para dar, se o pastor der oportunidade, seja quinta-feira, não tenha vergonha de dar esse testemunho. Quem tem que ficar envergonhado é o diabo. Jesus tem que ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Só tenho a agradecer aqui, meus irmãos, por mais essa ceia junto conosco. Meu pastor, que é um amor na minha vida. Né, pastor? Pode dar mais um beijo? A família Semente da Fé, tudo junto, unido. Que coisa bonita, né, pastor? Todo mundo unido, orando. Na quinta-feira, todo mundo joelho dobrado, agradecendo a Deus, mais um culto de quinta-feira. E o ano está indo embora, mas está vindo outro novo, com novidades aí, que Deus está preparando para cada um, viu? Aqui quem está falando não é um pregadorzinho, não. Deus está preparando. Pode alguém falar assim, mas esse faladorzinho, Deus está falando que esse faladorzinho, Ele está preparando. Está preparando. E aqui fala, viu? Na presença do Senhor Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer meus irmãos, que fique tudo na paz, que o Espírito Santo tome conta de vocês, hoje e sempre.
Amamos todos vocês, cimento da fé. Pronto, está tudo certo. Amém. Os irmãos desejam falar algo? Fique à vontade se desejarem. Pai do Senhor, igreja. Eu queria também agradecer o Milton. Acho que as palavras dele são a minha. Eu agradeço por mais um ano, fazer aniversário, e estar aqui junto com os meus irmãos. O meu aniversário a gente passou lá no retiro, mas foi o maior presente que Deus me deu. E eu só agradeço a Deus por esse ano ter sido bênção, por cada aprendizado, por cada pregação do pastor que nos ensina culto após culto, por essa família abençoada que eles são, não só para mim, mas para toda a Igreja Sementes da Fé. Então eu louvo a Deus pela vida deles, pela vida dos irmãos, por esse espaço. E só agradecer, gente. Sou imensamente uma mulher. Depois que eu entrei nesse espaço, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Deus transformou a minha vida em todos os sentidos. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, o que falar perto de um pregador evangelístico, de uma outra pregadora aqui? Eu me sinto pequenino diante desses duas pessoas abençoadas. Eu também não poderia deixar de render graças a Deus por Ele me conceder mais um ano de vida. Mês de dezembro é um mês triplamente abençoado, porque faz aniversário eu, minha esposa e meu filho Benício. Então você já viu, né, como que é, né, irmão? O gasto também é triplo, né? Triplamente abençoado. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus. Sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade, desta igreja, onde não somente eu, mas também a minha família foi acolhida. E nós estamos extremamente felizes, irmãos. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai, então, pela vida dos seus filhos, dos nossos irmãos queridos, e depois nos despedindo uns dos outros nessa presença, para irmos para a nossa casa alegres, contentes, cheios da presença do Senhor. Louva a Deus pela vida daqueles que nos visitaram, irmã Selma, irmã Anacleto, todos os demais que de repente vieram pela primeira ou pela segunda vez a esse lugar. Que Deus os abençoe de coração. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Ti, agradecer pela Tua presença, por tudo aquilo que fizeste em nosso meio. Obrigado, Senhor, pois a nossa preocupação não é vislumbrar aos olhos e ouvidos de ninguém, mas sermos gratos a Ti e cumprirmos a Tua vontade, darmos esse espaço para que Teu Espírito opere com liberdade, fazendo aquilo que o Senhor deseja, falando aquilo que é necessário, não o que queremos, mas o que precisamos. Despede o Teu povo alegre, contente na Tua presença, feliz de verdade, para que volte aos seus lares, retorne aos seus lares, e que esses lares sejam lares abençoados de verdade pela presença do Senhor Jesus. Abençoa Tua filha Fabrícia, Senhor Deus, Teu filho Rodrigo, Teu filho Milton, aniversariantes desses últimos dias, que colheram mais uma flor nesse jardim, presentes maiores que pudéssemos dar, não seriam comparados àquilo que o Senhor pode nos oferecer. Então, dos céus, desçam sobre a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, a bênção sobre eles, meu Pai, a Tua presença, Senhor Deus, preenchendo os seus corações, dando alegria para as suas almas, dando a certeza de Tua presença e a Tua graça abundante sobre a vida dos Teus filhos. Abençoa-nos, Senhor Deus. Louvamos e agradecemos pela resposta a essa oração, celebrando e agradecendo ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos com fé. Digam amém. Graças a Deus.
glória.